Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que Deus é medíocre? Será que essa pergunta tem sentido de se fazer? Bom, essa pode ser uma afirmação que precisa de algumas conjuturações para que a gente possa entender melhor. Precisamos esclarecer algumas premissas. Primeiro, nós partimos da ideia de que Deus existe. Essa é a primeira hipótese. Segundo, admitir que Deus criou o mundo. Terceiro, considerar o mundo imperfeito, porque se fosse perfeito seria uma obra de um Deus que não é medíocre. Quarto, reduzir a criação ou aquilo que existe para a vida ou ao mundo dos seres vivos, porque é difícil argumentar que a prodigiosa imensidão e complexidade do universo seja medíocre diante do que somos tão insignificantes que seria ridículo julgá-lo como medíocre se ele nos excede em uma medida infinita. Considerando este último ponto, vamos entender a resposta olhando para o mundo e para a vida. Primeiro, a vida surge de um estado simples para um estado cada vez mais complexo, como se buscasse uma perfeição cada vez maior. Se fosse perfeita, não haveria evolução, pois não haveria nada para aperfeiçoar. Assim se evolui, é porque é imperfeita. E se é imperfeita, e se a sua existência é atribuída à obra de um Criador, então a conclusão é que o Criador é medíocre por não produzir uma obra perfeita. Mas, de uma perspectiva não religiosa, a vida poderia ser considerada perfeita porque inclui um sistema de aperfeiçoamento contínuo que opera como se impulsionado por uma inteligência profunda e impessoal, revelando uma capacidade infinita de adaptação e uma sabedoria que nos transcende, já que conhece os caminhos ótimos que levam para a adaptação mais adequada e ao processo de evolução mais eficaz. Segundo, nossos julgamentos sobre a vida dependem da nossa autopercepção das nossas condições de vida, e considerarmos essas condições imperfeitas porque são contaminadas por doenças, morte, dor, sofrimento, certas deficiências que gostaríamos que não existissem, sentimentos constantes de frustração, de infelicidade, tristeza, de impotência diante de certas situações, etc. A sensação de imperfeição em nossas vidas surge da comparação de um estado ideal, do qual seríamos praticamente deuses e vulneráveis e imortais. No entanto, nossa capacidade intelectual nos coloca no ápice da evolução, permitindo-nos dominar a natureza, e esse domínio aumenta à medida que nosso conhecimento e, consequentemente, as ciências avançam. Esse processo prodigioso, de uma perspectiva tão religiosa, é admirável e aponta para a realização gradual do sonho de sermos praticamente deuses. Em outras palavras, embora grande parte da humanidade viva mergulhada na ignorância e na mediocridade, a espécie humana como um todo está em constante progresso rumo à superação das condições que justificam o julgamento de que a vida humana é medíocre. Se analisarmos o processo da humanidade desde a Idade da Pedra até os dias atuais, a menor conclusão a que podemos chegar é de que somos uma espécie medíocre. Ora, se considerarmos que os deuses são, sem exceção, criações humanas e que surgem dos estágios iniciais do desenvolvimento cultural da humanidade, torna-se óbvio que refletem as condições do momento histórico que emergiram. Nascem em tempos de profunda ignorância e refletem plenamente essa ignorância. Além disso, o contexto mítico em que são inseridos é frequentemente contraditório e corresponde a valores que são eventualmente superados e, em última instância, considerados bárbaros. Em outras palavras,
deuses, sendo criações coletivas, são tão medíocres quanto as culturas atrasadas em que surgem, e são inconscientes e imperfeitos como qualquer obra humana que não é planejada nem sujeita à evolução e ao constante aprimoramento. Em conclusão, todo Deus é imperfeito, a começar pela imperfeição inerente à não existência, e nesse sentido, todo Deus é medíocre. Por outro lado, a própria vida não é de modo algum medíocre, e o universo do qual faz parte é menos ainda. Quanto aos humanos, eles estão progredindo constantemente para superar a mediocridade. E se compararmos essa espécie com o resto do reino animal, é a que menos merece o título de medíocre. Portanto, acreditar em Deus é uma forma de mostrar nossa ignorância no conhecimento científico da existência da vida. Porém, quando o ser humano, de certa forma, ele busca se superar através da ciência, da evolução, do entendimento, da valorização da vida, da busca de melhores condições para a sua própria sobrevivência, e para o seu próprio prazer em viver, o ser humano se torna menos medíocre. Os deuses nascem de uma consciência atrasada, de falta de conhecimento empírico da humanidade, da natureza, dos fenômenos naturais. E quando o homem ele começa a entender esses fenômenos e ele ainda continua denominando esses fenômenos como fenômenos sobrenaturais de um Deus, é porque ele não quer enxergar a verdade na frente do seu nariz. Ora, quando o homem não conhecia o Sol, ele denominou esse Sol como um mistério e chamou de Deus. Quando ele não sabia por que a planta nascia depois da chuva, ele denominou a chuva como um Deus. Quando ele viu um relâmpago no céu, depois um trovão, ele denominou isso como a voz de um ser superior, Deus. Agora, quando a ciência vem e explica que tudo isso não passa de fenômenos naturais, esses deuses caem por terra por conta da sua mediocridade. Hoje em dia, o homem, diante do que já conhece sobre a vida, sobre o mundo, sobre a existência, permanecer numa crença de um Deus que cria a imperfeição e que ele se diz perfeito, é um Deus medíocre que fala uma coisa, mas não cumpre o que fala. Um grande abraço. Tchau, tchau.